Está em Números, capítulo 22, versículo 12. Números, capítulo 22, versículo 12, que diz assim: Então disse Deus a Balaão: Não irás com eles, nem amaldiçoarás a este povo, porque é povo abençoado. Glória a Deus. Então, repetindo, então disse Deus a Abraão, disse Deus a Balaão: Não irás com eles, nem amaldiçoarás a este povo, porque é povo abençoado. Meus irmãos, esta ministração tem por tema povo abençoado por Deus. Quem crê que vocês é um povo abençoado por Deus? Vocês são a bênção do Senhor. Sejam abençoados grandemente pelo Senhor. Porque Deus, meus irmãos, Ele fez uma promessa. Deus fez uma promessa a Abraão, que da sua descendência iria sair inúmeras nações. Porque, meus irmãos, Deus fez uma aliança perpétua para Abraão. E assim nasceu, todos aqueles que hoje estão crendo na palavra do Senhor. Porque Deus escolheu a Israel. Essa caixa está com um probleminha, mas para a honra do Senhor vai funcionar, em nome de Jesus. Bluetooth mode. Deus fez uma promessa, e nesta promessa o Senhor escolheu Israel como a nação eleita, e o povo judeu, o povo santo, o povo separado para Deus. Mas, meus irmãos, com a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, nós, que não somos povo judeu, passamos a ser também o povo de Cristo, o povo escolhido por Deus. Então, nós também somos abençoados por Deus, quando nós decidimos ter uma vida com o Senhor, quando nós decidimos ter uma vida com Deus. Porque a bênção do Senhor é sobre a vida daqueles que obedecem à palavra de Deus. E aqui, meus irmãos, nesta passagem de Números, capítulo 22, vai contar a história de Balaão. Balaão e o rei Baraque. Baraque era o rei dos Moabitas. Os Moabitas eram o povo inimigo de Israel. E aí, meus irmãos, Baraque, ele estava angustiado, ele estava com medo de ver a expansão daquele povo de Deus se espalhando. Israel estava crescendo muitíssimo, estava crescendo em uma margem assim avassaladora. E isso causou medo, causou angústia nos inimigos. E isso, meus irmãos, não é diferente nas nossas vidas. Quando nós estamos crescendo, quando nós estamos prosperando, quando nós estamos buscando os caminhos de Deus, sempre vai ter um para querer nos amaldiçoar, sempre vai ter um para querer nos condenar, sempre vai ter um para querer trazer palavras de derrota, para nossas vidas. Mas aquele que Deus abençoou, esse jamais poderá ser amaldiçoado. Aquele que Deus abençoou, o inimigo não toca. O inimigo não toca. Porque, meus irmãos, toda maldição se converte em bênção. Toda maldição se converte em bênção, meus irmãos. Então, Deus, quando Deus abençoa, o mal nenhum tem poder sobre as nossas vidas. Amém? E aí, Balaque, ele, para tentar impedir o crescimento de Israel, que é o povo escolhido de Deus, ele faz o quê? Ele manda chamar Balaão, que era o profeta daquela época. E aí, meus irmãos, Balaque, ele manda chamar Balaão para que Balaão pudesse amaldiçoar Israel, pudesse amaldiçoar o povo de Deus.
Vejamos o que Balaão vai dizer, Balaque vai dizer quando chama Balaão. Em Números 22, versículos 5 ao 6, vai dizer: eis que um povo saiu do Egito, eis que cobre a face da terra, e está parado defronte de mim. Vem, pois, agora, rogo-te, amaldiçoa-me este povo, pois mais poderoso é do que eu. Bluetooth mode. Porque eu sei que a quem tu abençoares será abençoado, e a quem tu amaldiçoares será amaldiçoado. Então Balaque, ele vai falar isso para Balaão. Balaão, eu sei que quem você abençoar será abençoado, mas quem tu amaldiçoar será amaldiçoado. Então ele chama Balaão com o intuito de impedir o crescimento do povo escolhido de Deus. Então, meus irmãos, observem que não é diferente em nossas vidas. Sempre vai querer alguém se levantar quando nós estamos na posição de Deus, quando nós estamos fazendo a vontade de Deus. E aí vai ter pessoas, que são usadas pelo inimigo para lançar palavras de maldição em nossas vidas, para até mesmo fazer obra maligna contra as nossas vidas, até mesmo olhar de inveja contra as nossas vidas. Porque, meus irmãos, ninguém quer ver o brilho do Espírito Santo que brilha quando você está nos caminhos de Deus. Ninguém quer ver a felicidade quando você verdadeiramente encontrou a felicidade. Porque, meus irmãos, muitos que são usados pelo inimigo quer ver a derrota daqueles que estão perseverando na presença de Deus. Então, meus irmãos, a palavra de Deus aqui é fiel quando ele diz que ninguém pode amaldiçoar a quem Deus já abençoou. E aqui, meus irmãos, Balaão, ele vai receber os príncipes do rei Balaque, que são os mensageiros. E esses príncipes foi até Balaão para dizer: ó, Balaão, Balaque quer que você vá até ele. E aí Balaão, por ser profeta, ele vai orar a Deus para Deus dar a resposta. Então ele diz: fica aqui comigo nesta noite, porque eu vou orar ao Senhor e o Senhor irá responder. E aí olha o que Deus falou para Balaão. Ele diz assim: disse Deus a Balaão: não irás com eles, nem amaldiçoarás a este povo, porquanto é bendito do Senhor. Então, meus irmãos, a palavra de Deus aqui está bem clara, que é o tema da nossa ministração. Deus foi bem claro. Deus disse o quê? Não irás com ele, e nem amaldiçoarás aquele que eu já abençoei. Olha aí o cuidado de Deus. Percebe o cuidado de Deus? Deus disse: você não irá com ele, e nem amaldiçoarás a quem eu já abençoei. E aí, meus irmãos, e aí, meus irmãos, Deus vai fazer com que Balaão fique firme nesta colocação de que ele tinha dito para Balaão. Porque Balaque, meus irmãos, ele queria a todo tempo investir contra aquele povo. E aí Balaão deu a resposta para os mensageiros de Balaque. E aí Balaque, quando soube da resposta de Balaão, enviou mais mensageiros com mais números de pessoas e ainda ofereceu uma recompensa valiosa para Balaão. E aí, mais uma vez, os príncipes de Balaque foram até Balaão. E aí, quando chegou lá, Balaão mais uma vez disse aos príncipes: espera, passe aqui mais uma noite aqui, eu vou orar ao Senhor e Deus vai responder. Olha o que Deus mais uma vez respondeu. Disse assim: veio, pois, Deus a Balaão de noite e disse-lhe: se aqueles homens te vieram chamar, levanta-te, vai com eles, todavia farás o que eu te disser. Observe, meus irmãos, que aqui Balaão já estava em desobediência a Deus. Porque se vocês prestaram atenção, vocês viram que a ordenança de Deus disse o quê?
não irás com eles. Então, ou seja, Balaão era para ser firme em dizer, não, eu não vou com vocês. Deus já me disse que eu não vou com vocês. Mas o que foi que ele fez quando Balaque enviou novamente os príncipes? Ele foi consultar a Deus. Aquilo que Deus já tinha falado para ele fazer. E aí observe, meus irmãos, que Deus agora deu uma permissão para ele ir. Mas não porque Deus revogou a decisão anterior. Porque, meus irmãos, Deus sonda os nossos corações. Deus viu que o coração de Balaão estava o quê? Na vantagem financeira, a recompensa que tinha sido dada a ele. Então, Balaão, né, ele foi consultar a Deus e Deus disse, agora vai. Mas uma coisa você fará, você só irá falar aquilo que eu te disser. E assim, Balaão disse para os mensageiros do rei Balaque. Ele voltou novamente para Balaque e Balaque mais uma vez mandou novamente os seus mensageiros para falar, né, com Balaão. E aí, meus irmãos, neste caminho que Balaão estava indo para Balaque, né, Balaão havia preparado a jumenta que iria conduzir ele até o rei Balaque. E aí começa o momento mais, digamos assim, milagroso dessa história. Porque, meus irmãos, o anjo do Senhor apareceu à jumenta de Balaão. E aí o anjo do Senhor estava sendo ali adversário dos caminhos que Balaão escolheu. Porque Balaão queria conduzir a jumenta para o caminho que iria levar ele para onde? Até Balaque. E o anjo do Senhor estava querendo conduzir Balaão para o caminho que não fosse o caminho de Balaque. Então você observe que Deus a todo tempo luta para cada um de nós ir na posição e no caminho de Deus. E não ir para outros caminhos que não são de Deus. Então Deus envia anjo para fazer com que nós venhamos estar no caminho de Deus. Porque muitas das vezes, meus irmãos, nós queremos fazer o que? A nossa vontade. Escolher os nossos caminhos. Mas nós temos que ser levados, direcionados para fazer a vontade de Deus. Buscar os caminhos de Deus. Então Deus, a todo tempo, ele age ao nosso favor. Ele envia anjos. E esse anjo estava todo tempo ali fazendo com que a jumenta, né, fosse para o caminho que não fosse o caminho de Balaque. Até o ponto de imprensar o pé, né, de Balaão sobre uma parede. E aí, quando ele viu que não tinha mais saída, que não tinha mais jeito, porque o caminho tinha sido estreitado, aí não tinha nem caminho, nem para a direita, nem para a esquerda. Aí Deus fez o quê? Deus fez a jumenta falar. Olha aí o que Deus é capaz de fazer. Deus fez a jumenta falar. E olha o que a jumenta falou. Então o Senhor abriu a boca da jumenta, a qual disse a Balaão, que te fiz eu, que me espancastes estas 3 vezes? E Balaão disse à jumenta, porque zombaste de mim? Quem dera tivesse eu uma espada na mão, porque agora te mataria. E a jumenta disse a Balaão, porventura não sou a tua jumenta, em que cavalgaste desde o tempo em que me tornei tu até hoje? Acaso tem sido o meu costume fazer assim contigo? E ele respondeu, não. Então o Senhor abriu os olhos a Balaão, e ele viu o anjo do Senhor, que estava no caminho, e a sua espada desembainhada na mão. Pelo que inclinou a cabeça, e prostrou-se sobre a sua face. Então o anjo do Senhor lhe disse, porque já 3 vezes espancaste a tua jumenta, eis que eu saí para ser teu adversário, porquanto o teu caminho é perverso diante de mim. Ou seja, Deus ele age de todas as formas, irmãos. Primeiro ele tinha enviado o anjo, para o anjo fazer com que ele não fosse para o caminho do inimigo, para que ele ficasse na posição de quem? De Deus. Quando Deus viu que ele não estava obedecendo, ele estava insistindo para ir para o caminho de Balaque, Deus fez a jumenta falar. E não bastou ele ouvir a jumenta falar, porque ele disse que se ele tivesse uma espada na mão, ele mataria a jumenta. Então Deus ainda insiste, ele faz com que abra a visão de Balaão, para assim
ele enxergar o anjo do Senhor. Então agora ele passa a ver o anjo do Senhor. Então, meus irmãos, muitas das vezes nós ficamos cegos. Nós ficamos cegos, porque muitas das vezes nós vamos deixar nos levar pelo nosso coração, pela nossa vontade. Mas nós não nos propomos em receber qual é a vontade de Deus. E muitas das vezes nós insistimos para o caminho que não é o caminho de Deus. E aí Deus, meus irmãos, não perde. Deus não perde nenhum de nós. Ele insiste, ele persevera para trazer cada um de nós para o caminho, para a posição que Deus quer. Então, é o que a palavra de Deus, é o que a palavra de Deus está ministrando aqui nesta noite. Deus, ele não desiste de nós. Ainda que nós venhamos enveredar por outros caminhos, ele trabalha ao nosso favor. Ele cuida de nós. Ele cuida de nós para trazer a nós para a posição que ele quer. Mas, mais uma vez, Deus deu liberdade para Balaão. Vejamos o que Deus vai falar aqui. Deus vai dizer assim. Balaão disse ao anjo do Senhor: pequei, porque não sabia que estavas neste caminho para te opores a mim. E agora, se aparece mal aos teus olhos, voltarei. Aí disse o anjo do Senhor, isso é Deus falando: vai-te com estes homens, mas somente a palavra que eu falar a ti, estas falará. Assim Balaão se foi com os príncipes de Balac. Então, meus irmãos, você vê que Deus, mais uma vez, deu corda a Balaão. Porque, meus irmãos, Deus aqui estava o quê? Provando o coração de Balaão, para saber se Balaão ainda continuaria insistindo no erro. Mas Deus só deu uma condição a ele: você só vai falar aquilo que eu disser para você falar. E aí, mais uma vez, Balaão, chega até Balaque, e aí Balaque leva ele para o monte. E lá no monte, ele edifica 7 altares e faz sacrifícios para Deus falar. E aí, meus irmãos, quando Deus fala para Balaão, ele vai dizer o seguinte: como posso amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou? E como posso denunciar a quem o Senhor não denunciou? Então, é o que eu estou ministrando para vocês nesta noite. Não pode amaldiçoar aquilo que Deus já abençoou. Então, meus irmãos, se tiver alguém conspirando contra a tua vida, se tiver alguém se levantando contra você, ou a língua se levantando contra você em juízo para te amaldiçoar, para lançar palavras de maldição, até mesmo fazer obras malignas contra a tua vida, não temas, porque Deus é contigo. Se você está no caminho de Deus, é Deus que te guarda, é Deus que te protege, porque a palavra de Deus é fiel, diz que 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. A palavra de Deus diz que nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará na tua tenda, porque você está guardado no esconderijo do Altíssimo. É a palavra de Deus que diz. A palavra de Deus também diz que ele acampa anjos ao redor daqueles que o temem. Então, se você teme a Deus, se você busca agradar ao Senhor, ele te guarda, ele te protege, ele te livra de todo mal. Então, se houver alguém que está se levantando contra ti, esteja certo que Deus te guarda. Amém. Muito obrigado. Deus te abençoe, viu? Muito obrigado, Deus abençoe. Então, não temas, porque Deus me trouxe aqui para dar esse recado. Deus está ouvindo a tua oração. Talvez você à noite está orando, talvez você não está orando a Deus, dizendo: Deus, me livra desta perseguição, Pai. Tem tantas pessoas se levantando contra mim. Meu Deus, parece que o mundo está caindo sobre a minha cabeça. Pessoas que até mesmo já te ameaçaram, pessoas até mesmo que estão a todo tempo difamando, caluniando você, falando mal de você. Por quê, meus irmãos? Muitas das vezes nós passamos por essa perseguição. Muitas das vezes nós passamos por essa perseguição.
Mas a palavra de Deus nesta noite está dizendo: não temas, porque Deus está cuidando de você. Porque se Deus disse que, né, não pode amaldiçoar aquilo que Deus já abençoou, é a palavra de Deus que diz e acabou. Não será, essa maldição não recairá sobre a tua vida, porque é Deus que é contigo, é Deus que te abençoa. Amém? E aí, meus irmãos, né, mais uma vez Balaque leva Balaão para outro monte, e aí mais uma vez edifica 7 altares e faz sacrifício. Olha o que Deus falou, olha o que Deus falou para Balaão. Deus falou assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não faria? Ou falaria e não confirmaria? Eis que recebi mandado de abençoar, pois ele tem abençoado, e eu não posso revogar. Não viu iniquidade em Israel, nem contemplou maldade em Jacó. O Senhor seu Deus é com ele, e no meio dele se ouve a aclamação de um rei. Então veja, mais uma vez Balaque insiste, e mais uma vez Deus fez usar a boca de Balaão para confirmar que Deus foi o Deus que abençoou. Deus não é homem para que minta. Deus não é filho do homem para que se arrependa. Porque o homem pode falar algo para você e depois se arrepender. O homem pode falar algo para você, mentira, mas Deus não mente. Deus não volta atrás da sua decisão. Deus não revoga aquilo que Ele já decretou ao teu respeito. Se Deus decretou bênção sobre a tua vida, você está abençoado. E se Deus está fazendo esta promessa para ti nesta noite, você creia que o maligno não tem poder sobre a tua vida, porque você está guardado, você está protegido nas fortes mãos do Senhor teu Deus. É nas fortes mãos do Senhor teu Deus. É Ele que te abençoa. E Deus fez na vida daquele povo, abençoou. E aí, meus irmãos, mais uma vez, Balaque leva Balaão para outro monte, faz novamente os 7 altares, sacrifício para Deus falar. E aí, depois de Deus mostrar todas as maravilhas que Deus fez com o povo de Israel, Deus mostrou a sua grandeza. Olha o que Deus falou aqui, em Números capítulo 24, versículo 9. Benditos os que te abençoarem, e malditos os que te amaldiçoarem. Olha que palavra poderosa. Benditos os que te abençoarem, e maldito aqueles que te amaldiçoarem. Então, aqueles que usam a boca para abençoar, esse será abençoado. Mas aquele que usa a boca para amaldiçoar, esse será amaldiçoado. Então veja que a palavra de Deus é verdadeira, é real. Por isso que nós não temos que temer. Por isso que nós não temos que temer quando alguém se levanta contra nós. Porque é a palavra de Deus que diz isso. Se alguém usa a boca para amaldiçoar, ele será amaldiçoado. Mas nós que servimos a Deus, nós usamos nossa boca para quê? Para abençoar. E assim você será abençoado. Então, meus irmãos, Deus está aqui mostrando que ainda que o inimigo se levante contra a tua vida, porque você vê que Balaque insistiu, foram 3 vezes que mandou chamar Balaão, foram 3 vezes que ele fez Balaão buscar a resposta de Deus, mas 3 vezes Deus usou a própria boca de Balaão. Ao invés de amaldiçoar, Balaão fez o quê? Balaão abençoou. Porque pelo coração de Balaão, Balaão não queria abençoar. Balaão queria amaldiçoar para receber o quê? A recompensa valiosa. Mas Deus, Ele tem todo o poder sobre os céus e sobre a terra. Deus confunde muitos, meus irmãos. Deus não deixa nós sermos enganados, nem tampouco confundidos. E Deus fez usar a própria boca de Balaão para poder abençoar. E o povo de Israel foi abençoado, 3 vezes. 3 vezes Deus fez usar a boca de Balaão para abençoar. Então, meus irmãos, é esta palavra de Deus que eu trago para a vida dos irmãos. Então, não temas a nenhum perigo, não temas nenhum mal, porque Deus é contigo. E aí, meus irmãos, aqueles que usam da sua boca para amaldiçoar, só colhem maldição. Porque no final de tudo, o final de Balaão foi trágico.
Balaão, ele não conseguiu usar sua boca para amaldiçoar, mas ele fez o quê? Ele influenciou os israelitas para serem seduzidos pelas mulheres moabitas e levar aqueles homens ao pecado, levar aqueles homens à prostituição, a fazer com que eles adorassem outros deuses. Então, por mais que ele não amaldiçoou, mas ele ainda foi perverso, ele foi sujo, porque ele ainda usou dessa estratégia de fazer com que os homens israelitas fossem seduzidos pelas mulheres moabitas e levar eles ao pecado. Mas a história de Balaão foi conhecida na história pela perversidade. E aí, na Bíblia, em outras passagens, vai fazer memória de Balaão, não de coisas boas, vai fazer memória de Balaão pela perversidade do coração deles. Em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 15, vai dizer: os quais, deixando o caminho direito, erraram seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. Olha aí, amou o prêmio da injustiça. Então só mostra que o coração de Balaão estava o quê? No prêmio, na recompensa que ele queria. Então, ou seja, Balaão queria o quê? Amaldiçoar. Mas foi Deus que não deixou ele amaldiçoar. Porque Deus, o todo tempo, dizia: você só vai falar o que eu te disser. Em Judas 1, versículo 11, vai dizer: ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão. Ou seja, mais uma vez mostra a perversidade do coração de Balaão. Então, meus irmãos, nós venhamos fazer a diferença. Nós venhamos fazer a diferença. Venhamos usar a nossa boca para abençoar. Porque a palavra de Deus diz: quando você abençoa, você será abençoado. E não temas contra aqueles que estão se levantando contra a tua vida. Porque Deus é que te guarda, Deus é que te cuida. Se você está em obediência à palavra de Deus, se você ora, se você busca a Deus, faz a vontade de Deus, esteja certo que você está guardado, você está protegido pelo Senhor. O segredo é obedecer. O segredo é obedecer à palavra de Deus. Então, que nesta noite, guarde na tábua do teu coração esta mensagem, porque é a palavra da salvação, é a palavra de Deus que eu trago nesta noite para a vida dos irmãos, em nome de Jesus. Eu agradeço a rica oportunidade, em nome do Senhor Jesus Cristo.